Olá! No programa de hoje, conheça a importância da vacinação contra a febre aftosa. Fique por dentro de dicas para deixar os seus pets livres de pulgas e carrapatos. O De Olho nos Bichos está começando, não saia daí! A campanha de vacinação contra a febre aftosa é realizada no país durante os meses de maio e novembro. Com a vacinação, o rebanho brasileiro está praticamente livre da enfermidade. Uma realidade positiva para a pecuária nacional. Na matéria de Franco Malheiro, conheça um pouco sobre a doença e saiba como é feito o combate no Brasil. A febre aftosa é uma doença causada por um vírus que ataca principalmente o rebanho bovino. Os sintomas são muito claros e prejudicam a alimentação e nutrição do rebanho. Quando o animal adoece, os primeiros sintomas que são perceptíveis, o animal começa a diminuir o apetite, ele tem febre, ele começa a ficar mais quieto, né? E logo em seguida, os sinais são mais relacionados à aftosa, são aparecimentos de vesículas. Essas vesículas aparecem na região da cavidade oral, e também na região dos cascos, entre as unhas e também na região acima dos cascos, né? Essas vesículas vão evoluindo para úlceras e, obviamente, ao acontecer isso, o animal diminui muito a alimentação, porque ele não consegue comer direito, e um dos sintomas relacionados exatamente com essa vesícula na mucosa oral é a salivação. Então o animal fica babando. O causador da febre aftosa foi a primeira espécie de vírus a ser descoberta. Apesar de existirem 7 tipos virais, no Brasil até hoje foram registrados apenas 3. Ela é causada por um vírus da família Picornaviridae e do gênero Aftovírus. É um vírus RNA sem envelope, o que nessas características do vírus que eu acho que é bastante importante frisar, é que ele é um vírus bastante resistente ao ambiente. Então, depois que ele está presente no ambiente, ele pode persistir, o que facilita bastante a reinfecção por outros animais. Né? Além disso, ele pode persistir em tecidos também. Por exemplo, se não tiver um pH, no pH normal, ele pode persistir. Se tiver um pH muito baixo, o vírus será inativado. Né? Então, daí a sua importância de persistir em tecidos que mais tarde vão ser utilizados, tecidos cárneos, né, que vai ser mais tarde utilizado para a produção de embutidos, de linguiças, etc. Nós temos 7 diferentes sorotipos de febre aftosa no mundo. São os vírus OAC, South Africa Type, que chama SAT, South Africa Type 1, 2 e 3, e o Ásia 1. No Brasil, nós temos 3 sorotipos, que é o A, o O e o C. E o que caracteriza esses diferentes sorotipos é que a infecção contra um sorotipo não protege contra o outro sorotipo. Por isso, por exemplo, aqui no Brasil, como nós temos os vírus A, O e C, as vacinas têm que conter os 3 vírus. Dentro de cada sorotipo, nós temos os subtipos, que são variações, né, não tão grandes como existe entre os sorotipos, e a gente pode dizer que existe uma proteção cruzada entre elas. E aí a gente tem inúmeros subtipos, né? Mas isso é até relacionado com a própria distribuição desse vírus. Por exemplo, no continente africano nós temos o SAT 1, 2 e 3, no continente africano nós temos o Ásia 1, além do O, A e C, que está espalhado também no continente africano e no asiático. A febre aftosa não se enquadra como problema de saúde pública, pois seres humanos não são muito suscetíveis à doença. O maior impacto causado pela aftosa na vida do homem é econômico. Países com incidência da doença encontram dificuldades para exportar a carne. É uma doença extremamente importante no mercado internacional de carne. Então, você ser livre de febre aftosa abre caminhos para exportação de carne. Dependendo da avaliação do país que vai comprar, né, a carne, principalmente in natura, né, do Brasil, geralmente eles fazem uma avaliação. Então, se não for livre com vacinação ou sem a vacinação, eles não vão comprar.
de maneira nenhuma. Nas áreas livre com vacinação, a gente recebe, né, comitês que vêm fazer uma avaliação e hoje, por exemplo, para a União Europeia, a gente exporta carne, estados que são livres com vacinação são habilitados a exportar carne para a União Europeia. Desde a década de 1970, o governo federal realiza a campanha nacional de controle da aftosa. Em Minas Gerais, quem monitora a vacinação é o Instituto Mineiro de Agropecuária. Agora, em novembro, nós vamos fazer a vacinação obrigatória contra a febre aftosa dos bovinos e dos bubalinos. Lembrando que nós temos 2 etapas de vacinação ao longo do ano. A primeira etapa ela é realizada em maio, foi realizada e todo o rebanho foi vacinado. Agora, em novembro, os criadores devem vacinar obrigatoriamente os bovinos e bubalinos com idade de 0 a 24 meses. Para isso, eles têm acesso ao site do IMA, o IMA está inovando, a carta de vacina ela não vai ser mais enviada para o produtor e ela está disponível online no site do IMA, onde o produtor pode acessar esse site, entrar no link e tirar a carta de vacinação. A vacinação e a declaração dos animais continua da mesma forma, porém a carta é que está disponível no site do IMA. Para produtores que não possuem acesso à internet, existem outras alternativas para adquirir a carta. Todos os escritórios do IMA, ou seja, o produtor pode procurar aquele escritório mais próximo de sua unidade produtiva. Além disso, nós também divulgamos essa informação e estamos contando com os sindicatos rurais, que são entidades de apoio para o pequeno produtor, o que vai facilitar ele ter acesso também a essa carta. O objetivo é manter todo o rebanho vacinado dentro dos períodos determinados e, para assim, continuar caminhando para um país livre de aftosa. Hoje, muito já se fez em relação ao controle e erradicação da febre aftosa no país. Então, Minas Gerais hoje ela é livre de febre aftosa com vacinação. Assim como Minas Gerais, nós temos vários estados. Todo o sul do país, o leste e o centro-oeste, hoje é livre de febre aftosa com vacinação, com exceção do estado de Santa Catarina, que é livre sem vacinação. O Nordeste, recentemente, também teve a declaração nacional de livre de febre aftosa com vacinação e está aguardando o reconhecimento internacional da OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, provavelmente agora em maio. E de modo que essas áreas livres no Brasil, elas foram bastante ampliadas e hoje a gente tem uma pequena parte no norte do país que não é livre de febre aftosa. Para os belo-horizontinos, a boa notícia: as visitas ao casal de gorilas Lulu e Leon estão liberadas. Os novos habitantes do Zoológico de Belo Horizonte, que vieram da Espanha e do Reino Unido, chegaram à cidade em outubro e já foram liberados do período de isolamento, quando foram realizados exames médicos. O espaço à moradia dos animais passou por revitalização antes da transferência definitiva. O Zoológico de Belo Horizonte fica na Avenida Otacílio Negrão de Lima, 8000, na Pampulha. Os gorilas são primatas surpreendentes, fortes, imponentes e carregam uma certa melancolia. Ficou surpreso? Conheça mais sobre essa característica curiosa dos gorilas no Você Sabia? Você sabia que existem 2 espécies diferentes de gorila? Ambas habitam o continente africano e possuem entre si poucas diferenças. A espécie gorila tem a pelagem preta, sendo também conhecido como gorila ocidental. Habita em zonas ribeirinhas de florestas densas. Já a espécie gorila berinjei, de cor prateada, prefere viver nas encostas das montanhas. São os gorilas orientais. As 2 espécies se alimentam de uma grande variedade de plantas, sendo as preferidas folhas, ervas, arbustos e frutas. Um gorila adulto chega a consumir 30 quilos de comida por dia. Os gorilas são tímidos e calmos, evitando dessa forma o contato com seres humanos. Quando se sentem ameaçados, atacam qualquer animal, até mesmo um homem. Embora seja mais comum eles correrem em direção ao inimigo, batendo com força as 2 mãos no peito, emitindo fortes ruídos sem atacarem efetivamente. Em cativeiro, esses animais se tornam melancólicos e tristes, sendo comum se apegarem ao seu cuidador.
Esses fantásticos primatas estão correndo grave perigo de extinção, graças aos homens que os caçam para consumo ou para o uso na medicina tradicional da região. Guerras e doenças também colaboram para a morte desses animais. O quiz desta semana quer saber: quanto dura a gestação dos gorilas? Letra A, 7 meses. Letra B, 10 meses. Letra C, 9 meses. Ou letra D, 6 meses. No próximo bloco, voltamos com a resposta. O quiz perguntou: quanto tempo dura a gestação do gorila? Letra A, 7 meses. Letra B, 10 meses. Letra C, 9 meses. Ou letra D, 6 meses? Se você respondeu a letra C, 9 meses, parabéns! Estamos de volta! Com a chegada do verão e o aumento da temperatura, cresce a proliferação de pragas como pulgas e carrapatos. E manter os animais livres desse mal não é uma tarefa fácil. A matéria a seguir vai dar dicas de como melhorar o bem-estar do seu animal nesse período. O verão está chegando e com ele a temperatura aumenta. Clima propício para a proliferação de pragas urbanas, dentre elas as pulgas e carrapatos. Os animais domésticos são os que mais sofrem. Para evitar problemas maiores, é imprescindível o cuidado e controle por parte dos donos. Olha, o inimigo das pragas, número 1, é sempre a limpeza e a organização do ambiente. Então, a moradora, dona de casa, ela deve sempre manter o ambiente de forma mais asseada. Se você já tiver problema na residência ocasionadas pela presença dessas pragas, é interessante a gente fazer um controle de pragas com a empresa especializada. Além da incômoda coceira, as pulgas e os carrapatos podem causar anemia, verminoses e outras doenças mais graves nos animais. A gente pode ocasionar, a pulga pode ocasionar anemia no animal. Esses animais mais jovens e mais velhos são mais suscetíveis à anemia. Pode ocasionar verminoses, E já houve no passado a incidência da peste bubônica, do tifo murino. Então são doenças mais típicas, que a pulga pode ocasionar. Os seres humanos não são muito sensíveis às pulgas, mas em pessoas imunologicamente mais frágeis, a praga pode causar alguns danos. Olha, os seres humanos eles não são muito propícios à infestação de pulgas, porque até a nossa temperatura ela é mais baixa do que a temperatura dos cães, dos gatos. Então, uma picada de pulga ocasional, se você tiver um sistema imunológico mais enfraquecido, ela vai te ocasionar uma alergia, uma coceira. Então, vai depender do quadro do sistema imunológico que você se encontrar. O tratamento contra as pulgas deve ser feito aliando o tratamento no animal e também no ambiente em que ele vive, levando em consideração que deve ser feito por empresas especializadas. O tratamento contra pulgas, ele envolve 2 etapas. A primeira etapa é levar o animal para o PET para fazer o tratamento da pulga adulta que está no pelo e, enquanto isso, fazer o tratamento no ambiente. Para fazer o tratamento no ambiente, tem que ter alguns preparos. Primeiro, a gente tem que retirar a caminha do animal, fazer a limpeza nela, é interessante lavar mesmo a caminha e a gente vai fazer uma aplicação de um produto inibidor de crescimento que vai atuar nas fases de vida da pulga que fica no ambiente e evitar com que ela se prolifere, certo? Então a gente vai começar a fazer aqui uma aplicação de inseticida inibidor de crescimento nas paredes, no piso, nas frestas e fendas onde a pulga costuma se alojar e dentro da casinha do animal. O Maico agora vai estar se preparando para fazer a aplicação na parede. A gente chama de uma aplicação total, para tentar pegar todas as frestinhas possíveis onde a pulga pode se alojar. É importante pegar cada cantinho, porque a pulga gosta de colocar os seus ovos nas frestas, aonde contém um pouco de poeira. A casinha ela recebe um tratamento completo para a gente ter certeza que não restou nenhuma forma viva da pulga.
Aliado a esse tratamento, cada parte de detalhe do ambiente deve ser tratado. Chico sofre com a dermatite. O quadro foi agravado pela alergia a pulgas. O tratamento teve início há 2 anos e a dona garante que as melhoras são nítidas. Ele teve uma situação que ele chegou a ferir o rabo, que o veterinário até pensou a gente em cortar o rabo dele. Só que a gente foi tentando o tratamento, né? Dando banho com o shampoo antialérgico. A gente fez um tratamento durante mais ou menos 20 dias, aí já teve uma melhora. Ele parou de coçar, porque ele coçava a ponto de ferir a pele mesmo, né? Incomodava ele muito. Às vezes ele até chorava de tanta coceira. Aí ele parou de coçar e o pelo também, a qualidade do pelo dele também melhorou bastante. O nosso programa fica por aqui. Todas as novidades estão no Twitter e no Facebook. Muito obrigada pela companhia e até o próximo De Olho nos Bichos. Tchau, tchau!